Legal, então vamos continuar caminhando aqui no nosso esquema, porque ele ainda precisa ser preenchido, ok? Preenchido aqui no sentido de acrescentar mais tabelas, classes, modelos. Então, eu quero que você imagine aqui comigo que o esquema ele vai ter os seguintes modelos. Teremos snacks, ok? Os snacks, como você já viu, eles guardam os produtos. E nós precisaremos ter compras, que seria o order. O order é onde vai armazenar a compra do cliente, com seu status, com, enfim, com o total e tudo mais. Agora, um order precisa também ter um cart, ou seja, os itens que ele quer comprar. Só que os itens que ele deseja comprar, desculpa, ele tem que estar ligados a um snack, porque imagine que um order item precisa ter ali uma ligação com o meu snack, uma ligação física, basicamente apontando qual é o snack. Por que que o order item ele não pode ter eventualmente uma repetição de campo nome, de campo descrição, preço? Eu preciso saber, então eu preciso ligar através de chaves por ID. Legal? Só que uma order também, um campo ordem ou compra, também precisa ter o quê? Um cliente, um customer, beleza? Então, o customer precisa também estar ligado com o order. Então, veja que essa tabela order, ou esse modelo order, é o modelo principal da nossa aplicação. E vai ser basicamente ele que a gente vai criar agora na sequência, ok? Só que antes, deixa eu só explicar para você. Vamos criar ele agora, só que antes eu preciso criar os customers, ok? Então, iremos ter aqui, então, além de snack, teremos então customer. E de novo, uma grata surpresa, por quê? Porque é exatamente os mesmos campos que teremos aqui no nosso em função do nosso front-end. Então aqui sem muita novidade, de novo, um model customer que tem ID, full name, e-mail e todos aqueles campos que já estamos acostumados. Com um detalhe que aqui eu acrescentei unique para falar que só pode ter um customer por e-mail, campo varchar 255, e aqui no state um campo char de 2. Por quê? Porque eu vou guardar apenas a sigla do estado, ok? Agora, iremos criar, então, finalmente o nosso order. Legal? O order, vou comentar algumas coisas aqui, ele vai ter o quê? O order em si, ele não é ele não está lá no nosso front-end, ok? Por quê? Porque ele é uma representação, uma entidade que representa uma compra. E o nosso front-end, ele basicamente posta lá o nosso carrinho ou a nossa intenção do que desejamos comprar e os dados do cliente. Quem tem que criar o order, que seria o pedido de compra, né? É o back-end. Então é ele que precisa ter aqui então a entidade order, que tem por sua vez um ID, um status para falar se aquela ordem está pendente, paga ou cancelada, o total daquela order, um campo onde vai conter o ID de transação, que isso aqui nós iremos utilizar quando formos integrar um gateway de pagamento, o created at, updated at, e veja que aqui já temos então um relacionamento. Teremos então, nesse caso aqui, um cliente atrelado ao order. Veja que customers está aqui em order. Então, na order eu preciso ter o código do cliente. E uma vez que eu tenho o cliente aqui, eu posso fazer a ligação de um para muitos. Então, um cliente, um customer, pode conter várias compras, orders, ok? E aqui, então, ficou o caso do order status. O order status poderia ser uma string, mas qual que é o problema de ser uma string? Que paid é diferente de pay, que é diferente de payment. Então, aqui nesse caso, é um caso perfeito para os enums, ok? O enum, então, order status, terá pend, paid e cancel, ou seja, cancelado. São os únicos 3 valores que a gente pode acrescentar aqui nesse campo. De fato, no banco de dados, vai esses 3 valores aqui como um string, tá? Mas no momento que eu estou dando create, eu tenho que garantir que só pode conter essas 3 opções. E agora, finalmente, iremos incluir o order item. O que é o order item? É basicamente o nosso sistema de carrinho,
tá? Aqui é onde eu vou guardar todos os itens que estava lá no nosso card. Lembra? No context. E aqui o order item vai ter o ID, vai ter a quantidade e o subtotal. Mas veja que eu estou vindo aqui em snack e estou relacionando um ID de snack. Portanto, eu não preciso de novo cadastrar nome, descrição, eu faço um relacionamento através de chaves estrangeiras, ok? Assim também quanto o order. Então, o order item tem uma ordem de referência e tem um snack de referência. Legal? Então, isso aqui é basicamente o nosso super ultra esquema. Agora que nós temos esse esquema, adivinha? O fato de ter um esquema não significa que nós temos isso em banco de dados. Tanto que se nós clicarmos aqui em Tables e dar um refresh, tá lá a nossa tablezinha snack ainda, né? Então nós iremos aqui rodar o comando npm run db migrate. Vamos colocar aqui complete esquema. Ele gerou o nosso esquema. Então, se você entrar aqui dentro da pasta Migrations, você vai ver aqui, ó, Completed Schema, e toda a migração dele. Veja que ele deu um Create Type Order Status, que é um enum, lá no banco de dados. O Postgres em si, ele suporta enums. Então, veja que você nem sabia que o Postgres, eu suponho, tá? Que você nem sabia que o Postgres suportava enums e o que era enums. Enfim, o ORM abstraiu para você, né? Abstraiu para você. Então veja que agora status, ele tem esse tipo, ele foi criando as coisas aqui para gente, foi alterando também algumas tabelas, ele foi criando, ele foi cuidando da parte burocrática, por assim dizer. E se você vier agora aqui no pgadmin, dar refresh, você vai ver todas as suas tabelas, ok? Se você clicar aqui, inclusive, propriedades, colunas, você vai ver exatamente tudo aquilo que está dentro do esquema criado. E agora nós temos então, só para recapitular, um esquema completo, temos a nossa o nosso primeiro endpoint que consulta snacks, e agora a gente vai caminhar para os próximos endpoints, que ele vai consultar uma ordem e, obviamente, criar um pedido, que daí, nesse caso, o nosso endpoint é o endpoint de checkout. Ele cria alguma coisa dentro do banco de dados e faz toda a lógica de negócio, que é onde a gente vai mais concentrar nossas energias. Por exemplo, eu não posso deixar que uma pessoa altere aquele preço ou price, então eu preciso fazer a soma de novo, preciso fazer algumas validações. Então é bastante importante que a gente cerque esse sistema de back-end de várias regras para que a gente não tenha espertalhões lá comprando pizza de graça. Legal? Mas a gente vai fazer isso na próxima aula, então acompanha aqui comigo.